Basílica de São Pedro já está reaberta, aliás, já está faz algumas horas, né? Para o último dia de velório do Papa Francisco. Coisa de 100 mil pessoas já se despediram do Santo Padre no Vaticano. O funeral começa amanhã, a partir das 5 ou 4, hein? 4. 4, né? Não, 4, na verdade. 4 começa o trajeto. A Sônia Blota... A Soninha está conosco, ela pode nos ajudar. Sônia, para você, então, seriam que horas para você que está aí no Vaticano? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Carlinha, Sheila, e bom dia a todos que nos acompanham. Seria, para mim, a partir de 9 horas da manhã, que começam os ritos, então, 4. E aí sim, o caixão do Papa Francisco, 4 horas da manhã do Brasil, exatamente. Começa já a se movimentar, 4 horas da manhã. Olha, tá muito, mas muito cheia a Praça São Pedro, como era de se esperar. Cada vez chega mais gente, os líderes, os chefes de Estado e de governo já estão chegando por aqui. O presidente Lula aterriza daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, do horário do Brasil. Ele vai ficar na embaixada da Piazza Navona e, como agenda oficial, apenas o sepultamento do Papa Francisco, por enquanto, que sepultamento que começa amanhã, como vocês disseram, né, 9 daqui, 4 horas da manhã daí, e um cortejo que deve durar algumas horas, até a 1h da tarde, horário local, até as 8 e pouquinho daí. Por quê? Porque vai ser o que eles chamam de cortejo ao passo do homo, quer dizer, ele vai no carro, só que vai ser bem devagar para que as pessoas possam acompanhar andando. E quem está nos lados, em todos esses pontos do trajeto, para aplaudir e se despedir do Papa, como se fosse... Ele não queria um funeral de imperador, ele deixou isso claro no testamento, mas não tem jeito, é o líder da Igreja Católica, vai ser como se fosse o da Rainha Elizabeth, aproximadamente. Mas esse trajeto, ele passa por trás das colunas, o caixão vai passar por uma espécie de uma galeria, e aí pega as ruas de Roma. Por que vai demorar mais? Vocês falaram, a gente falou 4 quilômetros de distância de São Pedro até Santa Maria Maggiore, onde ele vai ser sepultado. Na verdade, serão 6 quilômetros, porque ele vai passar por outros pontos de Roma para a despedida, incluindo o Coliseu, os lados do Coliseu. Então foi traçado um trajeto para que pontos estratégicos da cidade, que o cortejo passe por pontos estratégicos da cidade até a Basílica de Santa Maria Maggiore. Lá, nas escadarias, os pobres, os refugiados estarão esperando em uma comitiva a entrada do caixão na Basílica, onde ninguém mais entra, apenas o clero e a família do Papa Francisco. E aí acontece o sepultamento em um túmulo muito simples, bem simples, sem ornamento, escritos franciscos em latim e o desenho de uma cruz em cima. Eles já divulgaram essa foto da maquete de como está ficando, porque ainda não está totalmente pronto, mas essa será a cripta de Francisco. Olha, gente, ontem foi até 2h30 da manhã a fila, depois interrompeu, eles deram um intervalo e essa fila retomou aqui na Basílica de São Pedro para o velório às 5h40 da manhã do horário local. E o que acontece agora? Às 19 horas daqui, 2 da tarde daí, fecha tudo, porque aí às 8 horas da noite, 15 horas para vocês, a cerimônia do fechamento do caixão de Francisco. E aí depois o caixão segue dentro da Basílica de São Pedro e tudo será amanhã, o funeral vai ser amanhã, fica algumas horas. Bom, picotou no finalzinho, mas tá tudo certo, a gente libera a Sônia, que já trouxe todas as informações, picotou no exato instante em que ela falou do caixão, que é um caixão para lá de simples, né? Com uma única inscrição, a palavra Franciscus, né? Aliás, ele sendo Francisco do começo ao fim do seu papado, Francisco, né? do começo ao fim. Futuramente Francisco I, né? Haverá em algum momento um Francisco II, alguém que siga a mesma doutrina, as mesmas ideias, a mesma visão de igreja de Francisco, e é muito bonito que o caixão seja recebido por pobres, por refugiados, porque estes se tornaram, me perdoem, eu vou usar um termo que eu sei que hoje é cancelável e politicamente incorreto, mas os leprosos da Europa, né? Aqueles desprezíveis, desprezados, e se misturam, né? Pobres e refugiados. É bonito que mesmo em morte, Francisco consiga colocar estes que sempre são colocados à beira da sociedade, especialmente
nesses tempos que vivemos agora, em primeiro lugar na fila. Por falar em fila, tá enorme, gigantesca. E... Acho que a Sônia tá de volta aqui conosco, hein? Gente, só para explicar, eu falei assim, ele sendo Francisco do começo ao fim, que eu quis dizer, sim, o nome é esse, mas eu quis dizer no sentido do que representa ser um Francisco, né? Em termos de simplicidade do começo ao fim. Né? Foi Francisco quando tornou-se jesuíta, foi Francisco quando abandonou os livros de medicina e dedicou-se aos livros de teologia. Aliás, muita gente não sabe que Francisco seria médico, né? Quando disse que pretendia seguir a carreira de medicina, a mãe esvaziou uma espécie de edícula na casa e colocou ali livros e mais livros, uma iluminação, um abajur, para que Francisco pudesse estudar os livros de medicina, e notou que, com o passar do tempo, havia menos livros médicos e mais livros de teologia. E quando perguntou a Bergoglio por quê, ele disse: mãe, me dedicarei à medicina da alma. E assim foi, já era Francisco naquela época, né? Já pensava de maneira franciscana naquela época. E tem mais um detalhe também, a gente estava falando sobre os pobres e os imigrantes. Sônia, você vai se lembrar, e nessa cobertura, como você está envolvida diretamente, foi uma grande surpresa quando o Papa Francisco anunciou a primeira viagem dele, depois de ser eleito, Papa, o escolhido Papa, foi justamente para a ilha de Lampedusa, para onde muitos desses imigrantes acabam indo, né? Uma ilha em que basicamente há gente de boa parte do planeta que não conseguiu chegar ao destino que gostaria e que ali acaba sendo acolhida, e foi a primeira viagem do Papa. Isso foi muito simbólico. Então, como disse a Sheila, do começo do pontificado ao fim, é o Papa olhando para essas pessoas que não têm acolhimento, né, em outra parte do planeta que não ali, e que não por ele também, né, Sônia? E hoje isso reconhecido aqui na Basílica, aqui na Praça São Pedro, melhor dizendo, porque a homenagem não é a despedida ao líder católico, mas é ao Jorge Mário Bergoglio, essa grande figura chamada Papa Francisco, que deu um monte de lição nesses 12 anos de pontificado, começando que ele não quis morar no Palácio Pontifício, aqui, que é um grande palácio do Papa, etc. Ele quis morar na Casa dos Cardeais, que é a Casa Santa Marta, dormindo em uma cama de madeira, sempre. Francisco sempre foi assim, a simplicidade era uma marca de seu pontificado, assim como o acolhimento. E nunca, mesmo doente, nesses últimos tempos, deixou de ligar para a paróquia de Gaza para saber como as coisas estavam indo por lá. Então, vai ser reconhecido como uma grande figura, e eu concordo com o Megali, certamente em algum momento terá um Francisco II, não só por conta de São Francisco de Assis e seus grandes exemplos ao longo da história da Igreja Católica, mas pelo exemplo recente de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que um dia será Francisco I. Um ouvinte perguntou aqui se ele tem sobrinhos, e tem. Ele tem 4 irmãos, na verdade 3 já morreram, uma irmã segue viva, estará em Roma, e um dos sobrinhos, Mauro Bergoglio, meio que comoveu a Argentina porque ele não tinha grana para visitar Roma, para ir até o funeral do tio. E aí um programa de TV, ok, a espetacularização, né, mas vai, né? Foi lá e conseguiu doações para que ele fosse até Roma, hospedagem. O importante é que ele vai estar lá, né? Os meios nesse momento importam pouco. Sabia que ele teve uma namorada na juventude? Teve uma namorada na juventude também. Teve, quando ele tinha 12 anos. Ah, mas era uma namoradinha, então. Foi uma namoradinha, ele tinha 12 anos. Namoradinha de infância. Namoradinha de infância, namorinho de portão. Mas como já era amadurecido, falou que ou era ela, setor, né? Ou era ela ou o pontificado. Olha que coisa bonita. Acho que fez a escolha certa. Nossa. Não sei. Soninha. Não conheço a Amália. Não conheço a garota. Dona Amália da Monte, não conheço. De repente a gente vê a Amália e fala, pô, que vacilo. Soninha, bom trabalho pra você. Amália, hein, gente?